E aí, pessoas conectadas, vamos começar mais um podcast Conecta Talk. Quem tá falando agora com você é a host do podcast, eu sou a Priscila Antunes, médica e nutricionista e também terapeuta Ayurveda, e trouxe aqui para esse podcast hoje um convidado muito especial. Mas antes da gente falar sobre esse convidado, eu quero que você entenda que hoje vamos falar sobre pele e inflamação, como que a inflamação impacta nas alterações da sua pele, para que você tenha de fato uma vida mais abundante, uma vida mais conectada e uma vida mais desinflamada. Antes de apresentar, como eu falei, o nosso convidado de hoje, eu quero só te convidar a fazer parte da comunidade Saúde Conectada. Não sei se no momento dessa gravação aqui a comunidade vai estar aberta, mas se ela não tiver, o link da lista de espera está aqui embaixo ou o link da comunidade para você acessar ela estará aqui embaixo do nosso vídeo. A ideia da minha comunidade é trazer de fato essa transformação para você, não só uma transformação na sua saúde, ou seja, na desinflamação, como também uma transformação na sua mentalidade e nos seus vícios e crenças emocionais para que você consiga ter essa vida mais próspera e mais abundante. Quero deixar um recado aqui. Você já sabe que a Bebaprana, ela é a minha parceira, a nossa parceira aqui desse podcast. E hoje eu tô trazendo um lançamento da Bebaprana, que é o raspador de língua. Você que me conhece já sabe para que serve esse raspador de língua. A ideia de utilizar o raspador no momento que a gente acorda, em jejum, sem antes ingerir nada, é de fato fazer uma limpeza, uma higiene bucal através da sua língua e melhorar a sua digestão. Você já sabe também que está tudo conectado, então ao melhorar a sua higiene bucal, a sua digestão melhora e claramente você também desinflama. Então esse aqui é o raspador de língua novo da Bebaprana, o meu cupom de desconto lá é PRI Antunes, tudo maiúsculo. Vamos agora para as apresentações. Dr. Guilherme Modesto. Muito obrigado pelo convite, Pri. Aqui estamos mais uma vez, dessa vez presencial, né? Sem Exato. estar através do celular. O prazer é todo meu. Inclusive o Dr. Gui, para quem não sabe, a gente já se conhece há muitos anos. Eu vou ler aqui as formações dele, mas eu já sei de qual é salteado. A gente se conhece antes dele ser médico e antes de eu ser médica. Eu fui paciente. Sou paciente quando você era nutricionista. Exato. Ele foi no meu consultório quando eu ainda atendia plano de saúde. Exatamente. Eu era lá nutricionista lá em Vila Isabel. E desde então a gente se conectou, temos uma amizade aí já de longos anos. E o Dr. Gui é médico dermatologista, graduado pela UERJ e também preceptor da dermatologia. E ele trabalha com uma dermatologia conectada, integrada com todos esses saberes que a gente vai trazer aqui. Gui, antes da gente começar essa nossa entrevista, esse nosso podcast, aproveita aí para comer um biscoitinho da alegria, que você já roubou vários. Eu vou comer mais um, na verdade, que esse biscoitinho aqui é uma delícia. Junto do chá que eu... E um chá, escolhe um chá. Ó, o chá que eu trouxe da Prana hoje é um chá para a mentalidade. Então a gente tem chá para harmonia, escolhe agora sim, entende qual o padrão mental hoje, o que você quer para você. Se você quer harmonia, leveza, poder, realização, segurança, ação, equilíbrio ou paz. Eu vou no equilíbrio. Equilíbrio é importante pra gente sempre manter no nosso dia a dia. Inclusive é importante para nossa pele, né? Sim. Olha só o que tem no chazinho de equilíbrio. A composição. Hibisco, maçã, canela e limão. Você escolheu um chá completamente anti-inflamatório. Tá vendo só? Tá conexão. Tudo conectado. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre inflamação. Eu trouxe aqui, Gui, alguns tópicos de pele, que é o que mais aparece, inclusive, tanto no meu Instagram como no seu também, que são melasma. Aí eu queria que você explicasse assim rapidamente o que é cada um. Então, o que seria o melasma, o que seria a rosácea? Vamos falar de um por um, assim, rapidinho, só para as pessoas entenderem o que significa cada alteração dessa. O que seria o melasma? Gente, na verdade, a maior parte das doenças de pele são doenças inflamatórias.
Então, quando a gente fala de doenças de pele, a gente tem que sempre pensar que existe um gatilho genético, né? A pessoa já tem uma predisposição genética. E de acordo com seus hábitos, isso pode, de certa forma, desencadear, né? Hábitos uma mancha, inflamatórios. uma lesão vermelha, enfim, no rosto. No caso do melasma e da rosácea, que são condições bem comuns, e também a acne, a diferença, de certa forma, são, primeiro, os marcadores inflamatórios. A gente sabe que existem moléculas de inflamação no nosso organismo que são diferentes, né? Que são as citocinas inflamatórias. E o que vai gerar de resposta nisso e os fatores que estão ali associados. Então, no caso do melasma, a gente sabe que tem fatores hormonais, cascata de fatores hormonais que vão estimular as células, que são os melanócitos, a produzirem melanina, gerando manchas na pele, que podem cair em diferentes camadas da pele. Como você falou de hormônio, então o melasma ele pode ser mais comum na gestação, para quem toma anticoncepcional. Exatamente. E menopausa. Exatamente. Tá. Inclusive, não só método contraceptivo, o anticoncepcional oral, também métodos como o DIU. Eu vejo pacientes que utilizam o DIU de progesterona, que é o DIU Mirena. E por mais que a gente saiba, né, que cientificamente fale que não tem uma absorção sistêmica tão comum, algumas pacientes têm minimamente uma absorção sistêmica gerando mancha através da progesterona que tem no DIU. Tá. E rosácea? E a rosácea, além desse componente inflamatório que a gente comentou aqui, ela ainda tem também participação vascular, assim como o melasma. E de acordo com a disbiose, que vem lá do nosso intestino, gerando esse desequilíbrio que a gente sabe que todo mundo tem, só que acaba sendo mais acentuado. Esse desequilíbrio, como o nosso corpo é como se fosse feito de roldanas, né, uma conectado com o outro, acaba gerando uma disbiose na pele, favorecendo um ácaro que está ligado à rosácea, que vai fazer com que apresente ali essas lesões. Então a rosácea tem um componente também de ácaro? Também tem um ácaro. No entanto, que a gente tem algumas medicações que são antiparasitários, né, ivermectina, metronidazol, que são utilizados para tratamento de rosácea, justamente porque eles são, né, vão tratar aí esse componente infeccioso, né, que é um micro-organismo. E psoríase? Psoríase também é uma doença inflamatória, né? Muitos chamam também de doença autoimune, porque tem participação do sistema imunológico. Embora seja de fato uma doença inflamatória. Alguns pesquisadores falam que é imunomediada, outros falam que é autoimune. O que é importante a gente saber é que tem um componente inflamatório e imunidade. Exatamente. E genética, claro. Exatamente. Né? Inclusive, um dos tipos de psoríase, ela tem vários tipos, né? Não é só psoríase. Tem psoríase vulgar, psoríase gutata, psoríase artropática, que é na articulação. Sim. Então a gente sabe, um guial, que é muito confundido com fungo na unha. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, tô com fungo nas unhas. Só se for um paciente que tem um sistema imunológico muito comprometido para ter tantas lesões nas unhas. Então, geralmente, a psoríase unguial, por exemplo, que é inflamatório, a inflamação ela é mais sistêmica, mais simétrica. Dificilmente você tem uma infecção em todas as unhas, exceto se for de fato um imunocomprometido. Mas falando da questão inflamatória da psoríase, ela é uma doença inflamatória que tem sim os gatilhos associados ao comportamento do paciente. Então existem alguns alimentos que são alimentos mais inflamatórios. O álcool, por exemplo, é um gatilho, né, um fator de piora para essa psoríase. E em relação à infecção que gera esse desequilíbrio imunológico, a psoríase gutata, que ficam várias gotinhas, parecem pontinhos de chuva, né, como se fossem lesões pequenininhas de psoríase, é comum em quem tem, por exemplo, uma amidalite bacteriana, uma amidalite streptocócica, você evolui aí com esse tipo de psoríase, geralmente. É um gatilho inflamatório. Covid também foi bem comum agora na pandemia, vários pacientes aparecendo com esse caso. Por conta daquela cascata inflamatória do pós-Covid, né? Assim como acontece na tireoide também. Vários casos de tireoidite de Hashimoto pós-Covid ou até mesmo pós-vacinação, né? Exato. Porque porque a gente ainda vai falar isso aqui, é que quando um vírus desse, seja uma amidalite, ou seja uma dengue, ou seja um Covid, entra em contato num organismo que já está, de fato, muito inflamado, é mais fácil aparecer outras coisas associadas, né? No entanto, né, que assim, uma das práticas que eu faço no consultório, que é de avaliar o perfil de bioimpedância desse paciente. Que a gente olha pro paciente e fala assim, nossa, essa pessoa tá tão magrinha, mas a gente vê o percentual de gordura desse paciente, tá alto, né? Que é o falso magro que a gente fala. Então, assim, muitos pacientes falavam, nossa, mas ele não tinha nada. Você sabia o percentual dele de gordura? Sim. Às vezes já era uma pessoa muito inflamada, que tinha marcadores inflamatórios como VHS, PCR, hemoglobina glicada, homocisteína, fibrinogênios, tudo muito alto, né? Mostrando que o paciente ele tá muito inflamado, mas assim, visualmente, né? Você tá achando que ele tá bem. Aquele famoso ditado, não julga o livro pela capa, né? Vitiligo.
Então, vitiligo também é uma condição que tem muita associação com a mentalidade. Ah, que interessante. Então, a gente, pela minha experiência, minha vivência, né, eu vejo que, tipo assim, os pacientes que têm muitos gatilhos relacionados a essa questão mental, então seja ansiedade, ou que perdeu a mãe, ou que teve um estresse emocional muito comum, a gente sabe que o estresse emocional e a nossa mentalidade, ela gera, de certa forma, uma inflamação. Sim, claro. Gerando... Eu diria que a origem da inflamação, a base da inflamação é hábito de vida errado, alterações nutricionais, mas a origem tá na mente. E você fez esse vídeo aí há pouco tempo, que você mostrou inclusive hoje, falando da questão do que somos elétricos, da nossa energia que a gente libera, e de fato isso é muito visível. Então... E é interessante a gente frisar aqui que esse vídeo que eu fiz, ele não é um vídeo da minha cabeça. Sim, eu vi, você publicou o artigo Há diversas comprovações científicas e pesquisadores tentando entender, através de hipóteses, que é assim que a ciência funciona, como que esse campo eletromagnético, de fato, o nosso coração, ele gera uma eletricidade, senão a gente não faria um eletrocardiograma. Sim. Essa eletricidade, ela tem conexão com as emoções que a gente está sentindo naquele momento. E isso também é possível ser... através dessa conexão desse campo eletromagnético de atingir o outro. Então, por exemplo, eu posso agora aqui estar produzindo uma emoção que o Gui está conseguindo conectar através das células cerebrais dele, entender que eu tô triste, né? Às vezes eu posso aqui, super feliz, mas eu tô triste. E ele consegue perceber e fala, Pri, o que aconteceu com você? Você tá meio down hoje, né? Então é exatamente isso que esses pesquisadores vêm provando. E assim, a gente tem descoberto muitas coisas relacionadas às doenças autoimunes, né? Sim. E o vitiligo, ele é uma doença autoimune que também tem como gatilho a inflamação. Então, a gente sabe que assim, o comportamento inflamatório desse indivíduo deixa o ambiente favorável para quando vem um estresse emocional como esse, porque assim, a nossa vida ela é feita de estresse, a gente vive estresse constante. Graças a Deus, né? Isso faz parte da vida, né? Senão vai viver numa, né, uma monotonia. É quando a gente não neutraliza esse estresse. Exatamente. Então, assim, estresse a gente sempre vai viver, exceto se a gente viver numa bolha. E acontece que muitas pessoas, quando elas estão mais inflamadas, né, o intestino, geralmente desse paciente é um intestino mais inflamado. É comum o paciente ter sintomas de intestino inflamado, como constipação, fezes em bolinha, ou mesmo distensão abdominal. Então a gente sabe que esse paciente ele tem um perfil metabólico ruim. Sim. E aí acaba que isso se torna um gatilho, fazendo com que células ataquem esses melanócitos, que são essas células que produzem melanina. Sim. Então é comum, muito comum a gente pegar pacientes que têm esse comportamento inflamatório, mas a condição de saúde mental dificulta um pouco o tratamento quando ele não entende que ele é um tratamento multidisciplinar. Conectado. A gente pode, de certa forma, utilizar medicamentos que sejam necessários para tratar esses casos, né? Até mesmo fototerapia, enfim, associando, mas é importante o tratamento nutricional, exercício físico, cuidar do intestino, cuidar da saúde mental. Então, só assim que vai ter um resultado, vamos dizer assim, bem satisfatório. Dermatite. Dermatite é um tema bem interessante, viu? Porque assim, dermatite ela é um nome genérico. Sim. Assim como alopécia, às vezes a gente escuta assim, alopécia. Que tipo de alopécia? Vamos conversar isso num próximo podcast. Exato, e é interessante. Falaremos sobre cabelo em breve. Alopécia é um grupo genérico de doenças assim como dermatite. Então, dermatite são grupos de doenças que inflamam a pele. Até porque, né, o sufixo ali, it é de inflamação, como a gente sempre fala sobre isso. Então, dermatite, inflamação da pele. E dentre essas dermatites, a gente tem que caracterizar que tipo de dermatite que é. Se é uma dermatite seborreica, se é uma dermatite atópica, se é uma dermatite de contato. Então, a gente tem diferentes tipos de dermatite, diferentes formas que a pele está inflamada. Dentre essas dermatites, a maior parte delas são causadas num indivíduo que está mais inflamado. Sim. Mas uma que se destaca muito é a dermatite atópica. E aí o atópico ele tem uma diferença que a gente conversou uma vez numa live que eu falei sobre isso pra você, que é o seguinte, o atópico, o nome já diz, atópico. Tópico é local, o A é de negação. Então quer dizer que o quê? Que essa pele ela não está 100% completa. Ela nasceu sem ceramidas da pele. Tá. E isso é um fator genético. Esse paciente atópico, diferente de outros dermatites, ele necessita do hidratante, que a gente conversou uma vez, não sei se você lembra disso na live. Lembro. O hidratante para esse paciente, ele é medicamento. Sim. E não adianta você entrar na farmácia e procurar, né, vou usar esse aqui que é mais barato.
é interessante que você use um hidratante. Eu lembro que eu até tinha uma dúvida, porque eu recomendo a oleação pela manhã, né? Aquela oleação do Ayurveda da rotina diária. E essa oleação é uma forma também de hidratar a pele, mas não é a forma correta, nesse caso, da dermatite, que de fato precisa desse plus a mais nessa hidratação da pele. Exato. E hidratação ingerida também, né? Exato. E assim, essa hidratação que se diz a mais seriam o quê? Produtos específicos que vão devolver essas ceramidas que estão faltando geneticamente falando dessa pele. Essa pele, ela nasceu assim como a já cor nasceu sem a... Exato, assim como a cor do olho, o tipo de cabelo, o atópico, ele já nasceu com essa barreira fragilizada. E a pele, como a função principal dela é de barreira, de proteção, é comum esses indivíduos atópicos terem dermatite de contato. Então é comum, diante de alérgenos, né, como produtos de limpeza, sabão em pó, amaciante pode abominar aí no caso do atópico. A gente sabe que isso é um gatilho para a dermatite atópica piorar e é comum também a dermatite de contato nesse paciente. Então, quando ele entra em contato com alguma coisa, isso gera aí uma inflamação. Igual aquela dermatite também que acontece por níquel. Isso, que é uma dermatite de contato. Assim como também dermatite é muito comum de dona de casa com casca de alho. Você vê, e aí você começa a perceber, por exemplo, em que lugar que tá. Se é a mão dominante, e aí por fato de ser a mão dominante você tá ali mais descamativo, ou mesmo se o paciente tem uma dermatite de contato ali no brinco, e a gente sabe que a dermatite de contato, ela é muito mais comum de acontecer num ambiente também que o paciente está mais inflamado. Claro. Diferente dessa atópica, que assim, naturalmente ele já nasce com essa barreira mais fragilizada. Então assim, se ele não utilizar hidratante e for uma pessoa desinflamada, naturalmente ele tem a chance de gerar uma inflamação. Uma inflamação recorrente, é igual a hiperidrose. Não, desidrose. Desidrose. Sim. Desidrose, exatamente. Mas no caso da desidrose, que também é um tipo de eczema, de dermatite, dermatite desidrótica, ela também tem muito característico, assim como a dermatite atópica e, enfim, não tanto de contato, mas a atópica. A desidrose também tem desencadeada por questão de saúde mental. Então, como ela tem ligação de glândulas sudoríparas, que tem essa ligação adrenérgica, de adrenalina, né, que você acaba suando muito mais, é comum um paciente num período que está mais estressado, está passando por um período difícil, prova, e aí vai lá e desencadeia aquelas bolinhas que coçam muito na mão. Entendi. Queratose, acantose, acrocórdons, todas essas alterações de pele também têm um componente genético, é claro, mas tem um fator principal que desencadeia essas manchas na pele, até mesmo o melasma, né? Que é a resistência insulínica. E é interessante falar sobre isso aqui porque, veja bem, a gente está conversando sobre dermatologia, sobre pele. E agora chegamos na insulina, que é produzida através de um órgão endócrino. Então, para vocês entenderem como que a pele, de fato, ela é afetada por todo o nosso sistema, como o Gui falou, das roldanas, né? Como todo o nosso sistema ele está conectado. E como que a gente cuida da resistência insulínica? Através da desinflamação, da atividade física. Então, se a gente quer melhorar uma mancha na pele, uma queratose, que são aquelas bolinhas atrás do braço, os acrocórdons, né, que acontecem geralmente aqui pelo pescoço, precisa cuidar da base. E eu acho muito interessante, Gui, que uma vez a gente conversou sobre procedimentos, né? Sim. Botox, ácido hialurônico, eu achei muito importante aquilo que você falou. Se um paciente chega para mim, quer fazer procedimento e eu percebo através da ectoscopia, que é a análise que a gente faz ao olhar para a pessoa, se eu percebo através dos exames de sangue da alimentação que ela é uma paciente ou ele é um paciente muito inflamado, eu não faço procedimento. Não faço. Primeiro você manda desinflamar, né? Porque assim, Pri, o tipo de procedimento que eu mais faço hoje em dia é bioestimulação, né? Como o nome já diz, bioestimulação. Com colágeno. Exatamente, que são bioestimuladores de colágeno. E esses bioestimuladores de colágeno é diferente de produtos que são prontos. Então assim, você injetar um ácido hialurônico no rosto de uma pessoa tem, lógico, mais chances de gerar reação se o paciente está mais inflamado, de inchar e tudo mais, mas não depende do corpo dele produzir algo. Já esses bioestimuladores, que é atualmente, vamos dizer assim, na área de estética, o que mais as pessoas buscam, né, buscando vamos dizer assim, uma melhora mais natural, eu vou estimular o corpo da pessoa a produzir. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma hemoglobina glicada, que é marcador de glicação de hemoglobina, que está lá marcando que a pessoa come muito carboidrato, de alto índice glicêmico, em quantidade, enfim, que não é o adequado, eu já sei que ele está glicando colágeno também. Então, a resposta do tratamento dele pode não ser tão boa
se eu conseguir desinflamar esse paciente primeiro. Então, assim, muitos dos pacientes, quando entendem essa parte da dermatologia integrativa, que é, de certa forma, uma forma da gente entender o paciente como um todo, e não só um paciente que vai fazer um procedimento estético, ou que vai tratar uma psoríase, ou que vai tratar uma melasma. Se a gente entende ele de maneira global, a gente consegue entregar resultados melhores e principalmente saúde. Claro, e a longo prazo, né? Exatamente. E a longo prazo, que é isso que eu sempre falo, é isso que eu sempre prezo muito, inclusive dentro da comunidade, eu falo, gente, a comunidade não é só um processo para te ensinar a desinflamar, é um processo para te ensinar a trabalhar com a desinflamação a cada fase da sua vida e com a sua mente para a vida toda. Sim. Porque é dessa forma que a gente precisa encarar tanto a nossa saúde quanto o nosso cenário da nossa vida. É encarar essa transformação diária, né? Pouco a pouco. Também não é para sair fazendo tudo ao mesmo tempo que a gente vai ensinar aqui, mas de pouco em pouco, né? Como é que é? De grão em grão a galinha vai enchendo papo. Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar o nosso estilo de vida, a gente vai conseguindo melhorar a nossa alimentação, a treinar mais a nossa mente da mesma forma que a gente treina o nosso músculo na academia para, de fato, chegar à abundância e à prosperidade que a gente quer. Gui, eu não sei o que você acharia disso, né? Eu não sei se, na verdade, chegam pacientes até você se queixando muito disso, mas é uma queixa muito grande no meu Instagram. O mau cheiro, que a gente chama de cheiro de corpo, que é vulgo CC. As pessoas, de fato, elas sofrem muito com cheiro de corpo ruim. Porque quando eu falo de mau cheiro, às vezes há uma deficiência na compreensão. Não significa que você não possa ter um cheiro característico seu, né? Todos nós temos um cheiro característico, que inclusive é importante para os relacionamentos. Lógico. Né? Então todos nós temos um cheiro característico, mas quando esse cheiro ele é ruim, né? É aquele mau cheiro, é um cheiro que afasta e não que traz pessoas para perto de você. De fato impacta na qualidade de vida. E você recebe muito paciente com mau cheiro? Eu recebo bastante paciente com mau cheiro, mas assim, muitas vezes não é nem a queixa do paciente. Não é, né? É mais uma percepção no sentido de que o paciente, quando a gente fala muito dessa questão de desinflamação, eles já te buscam nessa intenção de tratar alguma condição clínica, mas ele já vem com aquela consciência assim, ele vai pedir para eu desinflamar. Ele não vai me passar a medicação. E nessa percepção, eu sempre explico que o mau cheiro, ele é gerado por bactérias também. Exato. Então essas bactérias que naturalmente moram ali, quando você causa uma desbiose da pele, naquele mesmo sistema de roldanas que a gente estava falando, né? Gerou desbiose intestinal, que é, vamos dizer assim, o intestino a gente já sempre fala que é o novo cérebro, né? Então a gente gerou prejudicou ali mais o intestino diante do comportamento que a gente leva. Isso vai favorecer essas bactérias que podem estar na pele, na axila, enfim. Então é comum esse odor, primeiro, estar ligado a isso. Você pode amenizar diante do que a matéria-prima que é utilizada para isso também, que é alimentos que têm enxofre e tudo mais, que é utilizado para isso, mas é necessário você melhorar essa desinflamação e essa desbiose. Senão a medida que você pode fazer para tentar amenizar isso é cortar esses alimentos que têm enxofre e não vai gerar o que de fato é importante, que é a saúde. Então assim, muitos que procuram direcionados para isso, eles querem um desodorante que trate isso. Me passe um desodorante que trate isso. Eu até passo, geralmente eu indico uma fórmula que eu deixei lá nas dicas do Instagram, que é leite de magnésio com óleo de melaleuca. Adoro. Que o óleo de melaleuca, ele vai ajudar nesse controle dessas bactérias. Da bactéria. Mas não vai resolver a causa, que é justamente essa desbiose. Então assim, não adianta você só fazer um probiótico, um pré-biótico, se você não mudar a base do problema, alimentação. Que é a alimentação. Olha só que interessante, falamos diversas alterações aqui de pele. O mau cheiro, por exemplo, é indicado pela medicina ancestral, tanto a Ayurveda quanto o Santo Delgarda e até mesmo a medicina tradicional chinesa. Eles dizem que a origem do mau cheiro é uma sobrecarga no fígado. E, para quem não sabe, estamos falando de desbiose, que é o quê? Desequilíbrio de bactérias intestinais. Ou seja, existe um desequilíbrio tanto na quantidade quanto na qualidade das bactérias do seu intestino. Essa desbiose dentro do seu intestino tem conexão com o fígado. Porque para você ter uma microbiota intestinal equilibrada, você precisa de uma bile produzida pelo fígado saudável também. Então, de fato, a medicina ancestral está correta, porque a base dessa desbiose, além do estresse e da alteração da sua alimentação, tem conexão de fato com o fígado. E não sei se você se recorda, mas aqui no início do nosso podcast a gente falou que a pele ela é um espelho exterior do que acontece no interior. Então, se há um desequilíbrio de bactérias dentro do seu intestino, concorda que também
por essa conexão, por essa linha sutil de conexão, vai ter um desequilíbrio na sua pele, na microbiota da sua pele. Então, por isso que quando a gente fala de mau cheiro, a gente conecta o mau cheiro com o fígado e também com o intestino. Quando a gente fala de queratose, de acantose, a gente está falando também do pâncreas. Quando a gente fala de dermatite, rosácea, psoríase, vitiligo, melasma e tantas outras alterações de pele, acne, né, que a gente acabou não falando aqui, mas também tem conexão tanto com o nosso intestino em desbiose, em desequilíbrio, quanto com o fígado. Então veja como existe uma conexão. E às vezes as pessoas elas querem assim, então tá. Então como é que eu trato o fígado? Como é que eu trato o intestino? Você não trata as coisas separadas porque o seu corpo ele não está dentro de um ambiente separado. Está tudo conectado, integrado. Então quando você vai fazer um tratamento da base, né, que é a desinflamação, como um protocolo de desinflamação, que eu ensino lá na comunidade Saúde Conectada, você está tratando tudo ao mesmo tempo. Você está cuidando da sua mentalidade, você está cuidando do seu intestino, você está cuidando do fígado. E dessa forma, quando a gente fala de desinflamação para doenças de pele, a gente está falando de quê? Prevenção. Sim. Prevenção de que uma acne piore, né, ou reapareça. Porque não adianta tomar, por exemplo, Roacutan e não cuidar da desbiose, porque vai ter de novo ali uma alteração acneica. A gente está falando sobre melhora também e prevenção de aparecimento de manchas na pele, de uma dermatite que volta. Então, a base é tratar isso que o Gui está falando, fígado, intestino, eu diria que o baço também, que é um órgão da nossa imunidade, e fazer, claro, em conjunto a isso, o tratamento dermatológico, todas as práticas de rotina diária, skincare, né? Que a gente acabou de gravar uma aula aqui de skincare lá para a comunidade. Então, tudo isso se faz importante. E uma dúvida que as pessoas sempre têm é como que é um protocolo de desinflamação? Eles acham que vão ter que pegar água lá no Himalaia, água pura dos Alpes, que vão ter que colher berries orgânicas da Suíça. E, na verdade, o simples é o que funciona, né? Gente, então, só raspar a língua já é um grande passo. Já é um grande passo raspar a língua. Começar o dia com a rotina diária. Raspar a língua pela manhã em jejum. Tomar uma água, se você for uma pessoa constipada, tiver prisão de ventre, uma água morna. Se não, uma água natural, né? Pode ser direto do filtro de barro, que eu recomendo. Tomar um chá, né? Olha só, todos esses chás aqui, o Gui escolheu um chá para o equilíbrio. É um chá extremamente anti-inflamatório. Mas eu já tomei como biologia de manhã. Com canela. O meu mestrado, eu estudo o impacto da canela dentro da microbiota intestinal. Inclusive, esse biscoitinho da alegria aqui, ele tem canela, cravo e noz moscada. É um biscoito completamente anti-inflamatório. Daqui a pouco eu vou pegar mais um. Pode pegar. Aproveita enquanto eu tô falando e pega o biscoito. Que é esse? Que é a sua cara. A canela, ela exerce um efeito benéfico dentro do nosso intestino para além da nossa compreensão. Tanto que os pesquisadores estão agora tentando entender de fato quais são as ações, porque antigamente se sabia que a canela ela tinha ação na resistência insulínica, no diabetes. E a pessoa que tem resistência insulínica, ela é mais inflamada, logo ela tem mais desbiose. Então já se sabe de toda essa conexão. Então a alimentação básica, a comida que você digere, comida numa temperatura que te ajuda a digestão funcionar. Mais os chás, mais a hidratação, mais atividade física, mais um sono reparador. Esse é o conjunto da desinflamação. E água, né, Gui? Que você falou bastante aí sobre hidratação. Exatamente. Hidratação é essencial. E as pessoas não têm essa percepção de quando precisa beber água. Sabe o que acontece? Passa o dia inteiro sem beber água. Chega de tarde, no final da tarde à noite, aí começa a ter sede. Aí começa a beber água e fica acordando à noite para fazer xixi. Inflamação. Aí prejudica o ciclo circadiano. Exatamente, aí vira uma bola de neve. Então, uma dica que eu dou para beber água, sempre observa se a boca tá seca, né? E não precisa tomar a caneca de água inteira a todo momento que for beber água. Água em goles. Porque água em excesso também prejudica o sistema digestivo, pode lentificar a sua digestão. Então é só ter percepção, auto-observação do momento da sua sede, porque isso auxilia muito na hidratação. Muito bom. E vamos agora para o próximo passo. O que você gosta, Gui, de suplementos? Então, suplementos, geralmente de manhã que você falou a questão da água morna, eu caso muito com a glutamina. Ah, ótimo. Glutamina eu acho que é um suplemento importante para a questão do intestino. Então eu acabo suplementando bastante a glutamina.
Gosto muito do ômega 3, a gente sabe que tem artigo científico falando, né, o efeito anti-inflamatório dele, que ajuda, inclusive, em controle de produção de sebo de glândula sebácea, melhora de acne. Inclusive, boa parte dos pacientes que eu trato que tem hidradenite, que é a doença autoinflamatória, né, eu passo muito ômega 3 que ajuda nisso. Gosto também muito do óleo de prímula, que a gente sabe que tem também, eu vejo muitos pacientes que têm hiperandrogenismo, que também é uma condição genética que acaba dando alguns sinais de inflamação, como a própria acne por estímulo de produção de sebo. Ajuda muito nessa questão de controle hormonal. Gosto de suplementar também outros que vão ajudar no fígado, como a silimarina. Olha o fígado aí. Silimarina também é ótimo, excelente. Ácido alfa-lipoico. Vitamina D, que a gente sabe que também é um grande componente aí, trazendo aí como anti-inflamatório, né? Ajuda nesse processo de anti-inflamação. Imunomoduladora, né? Imunomoduladora e bastante antioxidante. Vitamina C e outros como vitamina E, Chronic, eu tenho utilizado bastante aí nessa prática. É interessante que quase tudo que você citou eu coloquei aqui. Eu coloquei ômega 3, vitamina C, a vitamina A, a vitamina D, o metilfolato, né? Muitas pessoas também, elas até ingerem uma quantidade correta e ideal de ácido fólico da alimentação, mas por uma alteração genética, né? A gente consegue perceber isso no exame simples com a homocisteína. Se a sua homocisteína for acima de 8, acima de 10, atenção, porque você pode não estar tendo uma metabolização correta, uma metilação correta do ácido fólico, então você tem que suplementar o metilfolato, então ele auxilia bastante na pele e até mesmo na melhora do cabelo branco. A gente lá vai fazer um podcast aqui só de cabelo, também. Mas aí depois a gente fala só no de cabelo. Deixa o povo aguardando um pouco o próximo podcast. Cabelo é um podcast grande. Curcumina, que é um fitoquímico ativo da cúrcuma. Bastante. Inclusive, a cúrcuma ela é muito citada nos textos antigos do Ayurveda, que foram escritos há 5.000 anos atrás, em máscaras para a pele, né? Sendo citada para acne, para melhorar tudo isso. Os carotenoides que você falou. Então, os antioxidantes, cacau. E daí, quando eu falo de cacau, não estou falando de chocolate. Tô falando de chocolate ao leite, não. Tô falando do cacau puro, né? Ele pode ser interessante também para pele. A uva, a vitis vinífera, né? O resveratrol e o colágeno. Eu amo colágeno. Quando a gente fala de colágeno, né? As pessoas acham que a gente está falando de flacidez, estética. Exatamente. Mas quando eu estou falando de colágeno, é o colágeno hidrolisado, independente dele ser do tipo 1, 3 ou 4, enfim. Sim. O colágeno, ele ajuda na desinflamação, tanto do intestino quanto do fígado. E como eu disse, a nossa pele é um espelho. Mas já tem artigo científico também mostrando o uso do Verisol, tá? Para tratamento de feridas cirúrgicas, por exemplo. Ah, que interessante, para melhorar a recuperação da ferida. A recuperação de feridas cirúrgicas e também de doenças como, por exemplo, uma escara de um paciente idoso ou um pé diabético, utilizando aí como uma forma de ajudar nessa cicatrização com o uso de Verisol. Via oral. Via oral. Via oral, né? Nossa, interessantíssimo. Caldo de ossos. Caldo de ossos. Caldo de ossos é um remédio milenar. Sim. Colágeno, Santa Hildegarda indica. Ah, doutora Pri, o que é caldo de ossos? Pé de galinha. Inclusive eu vi uma receita de um nugget orgânico aí na internet que mostrava aí colocando esse caldo de ossos junto com curcumina, vários anti-inflamatórios e aparentemente ficava bem gostoso. Manda pra mim que eu vou testar. Não testei pra experimentar, posso dar pra você mais primeiro. Se eu validar, eu gravo aqui pro nosso YouTube, pro Cozinha Conectada. E outra coisa, Gui, eu sei que você também trabalha com essa questão dessa integração do produto tópico natural. Você trabalha com produto tópico alopático, medicação, etc. Sim. Mas eu sei que você também trabalha com natural. Sim. Eu trouxe algumas ideias aqui de trabalhos recentes, inclusive, que eu li, por exemplo, tomar banho com chá verde. Sim. Eles indicam tomar banho com chá porque melhora o melasma, melhora a psoríase, né? Ajuda nessa desinflamação tópica da pele. Os trabalhos recentes falam muito do aloe vera, Sim. que é a babosa, inclusive para dermatite seborreica, né? Mandam passar na cabeça. Óleo de copaíba, também para melhorar um pouco essa questão da inflamação. Mel com mamão. Mel, eu fui uma vez para uma pousada lá em Tulum, que era tudo natural. E era shampoo de mel, sabonete de mel, foi realmente maravilhoso. A pele voltou incrível para a pele, muito né? Bom. E você gosta muito também de indicar uma misturinha de aveia. Isso. Conta pra gente como é que é. A aveia, ela tem também artigos científicos mostrando que o princípio ativo dela ajuda muito na hidratação e na desinflamação. Então a gente tem até hidratantes que são a base de aveia. Mas a aveia, ela
é um componente que você encontra em qualquer lugar. Claro. Né? Então, você consegue misturar a aveia, por exemplo, fazer uma máscara facial, e aí até durante a pandemia, para ajudar os pacientes que estavam com acne, eu cheguei a criar uma máscara aí. Conta pra gente. Chá de camomila, que é anti-inflamatório também, com pepino, que também ajuda na parte da hidratação, é rico em vitaminas. Pepino amassadinho? Pepino amassadinho. Tá. E a aveia, deixando ali uns 20 minutinhos na pele. Faz essa pastinha. Deixa 20 minutos na pele. Uma vez ao dia? Uma vez ao dia. Se conseguir fazer todos os dias, melhor ainda, que ajuda muito na desinflamação. Principalmente aí na pandemia, que as pessoas não estavam conseguindo ir ao médico. Sim. Né? E não conseguia, às vezes, fazer o skincare direito, estresse, comendo mal, por compulsão, enfim. Gerando muita acne, isso ali estava ajudando bastante. Então, eu gosto muito da camomila, do pepino e da aveia também na pele. E pode usar em qualquer parte do corpo. Pode Se for uma psoríase no cotovelo. Pode utilizar. Por exemplo, foliculite no bumbum. É comum e é uma condição inflamatória por tração. Você deixa o pelinho ali inflamado que usa muita calça jeans, já pode ali, de certa forma, gerar essas bolinhas. A esfoliação com farelo de aveia ajuda e não gera tanto atrito, né, como, por exemplo, a semente de maracujá, que é comum também de esfoliação. Entendi. Então ajuda no tratamento da pele de desinflamação, na hidratação e também na esfoliação para evitar que esse cabelinho fique entupido. Amei. Anotem essa dica para não perder. Fazer um pós-barba, a gente sabe que tem sabonete pronto, né? Mas Sim. a gente quer fazer uma coisa mais natural e que vai ajudar a pele com outro meio, essa dica aí da aveia, ela é maravilhosa. Ótimo. Para finalizar, Gui, você já falou aqui no início do nosso podcast que todas as alterações de pele têm conexão com a nossa mentalidade. Eu gravei uma aula agora para a comunidade Saúde Conectada e eu usei um livro base, que é um livro da Santo Delgarda, né, que é muito interessante, que eles falam lá o seguinte: toda vez que você vai se referir a algo na sua vida, por exemplo, eu me livrei de tal problema, eu salvei a minha pele. Né? Tem sempre essa analogia se conectando com a pele. Então, muitas das vezes, a pele, ela também, por conta desse padrão de mentalidade, ela tá querendo te dizer alguma coisa que tá acontecendo lá no seu subconsciente, que você tá no modo automático e não tá conseguindo entender. Então, às vezes, você quer se salvar de algo, quer sair daquele estresse que você tá vivendo ali naquele momento, e a pele, para te proteger, né, inconscientemente começa a ter alterações, inflamações, doença autoimune. Então é muito importante que vocês tenham a atenção a essa conexão. Nos livros que eu leio muito sobre psicossomática e pele e tal, as emoções que mais impactam na pele é raiva, e raiva tem total conexão com fígado e medo. Tanto que você falou, na pandemia as pessoas começaram a ter muito mais problema de pele. Qual era a energia que a gente vivia nessa época? Medo. A energia do medo. Além disso, para somar aqui com tudo que você falou, tireoide. Eu não posso esquecer da tireoide. Tem meta-análises falando, mostrando, provando que há uma relação direta entre tireoide, Hashimoto principalmente, que também é uma doença autoimune, com outras alterações de pele, como vitiligo. Vitiligo, então, é muito comum. Comum, né? Muito comum. Vitiligo e Hashimoto é uma condição que tem de praxe. Viu o paciente tem vitiligo, é bom você sempre pedir um anti-TPO, TSH, T4, para avaliar se o paciente ali já não tem uma alteração da tireoide. Sim. E sono? Sono também... Você falou de melatonina hoje, conta aqui pra gente um pouco sobre a melatonina. Sono também é realmente muito importante para essa condição de preparo da pele, que a gente sabe que a melatonina também funciona como antioxidante, né? Conforme eu te falei hoje, quando a gente estava gravando essa aula de skincare, a gente já tem melatonina para ser utilizada de maneira tópica na pele, então um sono mais irregular, ele é, né, vamos dizer assim, mais propenso esse paciente a ter uma pele que é mais inflamada, uma pele que é mais envelhecida, porque você deixa de fazer ali a sua oficina mental, né, que de certa forma seria um sono reparador, gerando mais estresse oxidativo, você acaba não descansando, altera o ciclo circadiano, seu cortisol, de certa forma, fica em desequilíbrio, esse cortisol em desequilíbrio é um processo inflamatório também, né, a gente tem consequências disso, então o cortisol pode gerar diabetes, pressão alta, queda de cabelo, envelhecimento, enfim. Então o sono ele é importante como meio também de você se desinflamar. Sim. Então a higiene do sono, de tentar dormir mais cedo, de evitar tomar tanto café ao longo do dia, que também vai ser aí um fator estimulante. Fazer higiene do sono em relação à luz, que a gente sabe que também luz antes de você dormir vai influenciar nisso.
com certeza tem um impacto muito grande aí na sua saúde de um modo geral e na sua pele. Eu sempre falo em todas as minhas aulas que o sono ele começa na hora que você acorda. Exatamente. Então aquela rotina diária, o que ela tá fazendo? Se você for lá no meu Instagram, você vai ver um post logo de cara assim, o que fazer para desinflamar? Passo número 1, ao acordar, olhe para o sol. Quando você acorda e olha para a claridade natural, não é pegar o celular e olhar para o celular, é a claridade natural, você automaticamente já começa a regularizar o cortisol e outros neurotransmissores que vão preparar o seu corpo para o momento do sono. E aí muitas vezes as pessoas acham que eu tô com sono desequilibrado, vou tomar melatonina. Não, isso pode ainda piorar, agravar mais a situação. O sono a gente começa a cuidar dele não só na hora que acorda, como também a alimentação. A melatonina, ela é produzida a partir de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina, ela é produzida no seu intestino e também através de alimentos ricos em triptofano, que seriam o quê? Aveia, amêndoa, a cereja, banana, iogurte. Então, alimentos do nosso dia a dia que vão nos ajudar a fazer essa produção correta. Mas também o intestino inflamado não vai ter produção. Não vai ter produção por quê? Porque não consegue digerir bem. Sim. Então, tratando da base do problema, você consegue de fato digerir o nutriente que você precisa, o aminoácido triptofano, por exemplo, para produzir corretamente o neurotransmissor e posteriormente os hormônios e sair dessa bola de neve da inflamação. O processo, como o Gui falou, ele é integrado, ele é conectado. Então não adianta a gente só falar aqui de inflamação em pele sem falar desses outros fatores que afetam, como as emoções, a tireoide, o sono. E eu acho muito importante, Gui, a gente cada vez mais dar voz para isso. Essa semana mesmo eu estava lendo lá no grupo da minha comunidade no Telegram, uma aluna que eu acho que ela acabou de entrar na comunidade, ela falou exatamente isso. Eu entrei na comunidade para cuidar de algum problema de pele, né? Para tentar entender algo aqui na minha pele. Fui assistir a sua aula de Hashimoto e descobri que tenho Hashimoto. Olha aí, para você ver como, às vezes ela passou por vários médicos. Exato. E trataram ela somente com um problema de pele dela e não de maneira conectada. Não olharam de forma macro. E a gente estava conversando isso aqui hoje antes do podcast, sim, né? Exatamente. A gente da faculdade da medicina vem de fato de uma escola alopática. Exatamente. Mas hoje, com a quantidade de informações que se tem, tanto na internet quanto acesso a livros, né? Acesso a livros mesmo pela internet, a gente consegue ter um entendimento maior de que, de fato, precisa acontecer esse regresso para essa medicina ancestral. A gente precisa expandir esse nosso conhecimento para entender essa conexão que, por exemplo, a aveia, o pepino, pode ser tão eficiente quanto um creme, né, alopático. Às vezes a gente está até melhorando ali o bolso daquele paciente que não pode comprar determinados medicamentos ou fazendo de fato ele poupar para ele comprar um medicamento que ele precisa ali para aquele momento. Então é importante a gente sempre frisar essa questão dessa conexão, dessa integração das medicinas e entender que o dermatologista, ele não cuida só da pele, ele cuida do pâncreas, do fígado, do intestino, Exatamente. Da cabeça. No né? entanto que assim, na residência de dermatologia, você tem 1 ano de clínica antes. Você tem que aprender a tratar a clínica. Clínica, o corpo inteiro. Exatamente, é coração, rim, pulmão, fígado, porque tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Não tem como distanciar um órgão do outro. Não tem. Então é isso, gente. Aprendam. A pele é um órgão que está expressando para você o que está no seu interior e tá tudo conectado. Se a sua pele está te dando algum sinal, preste atenção também de onde que está vindo esse sinal. Eu queria agradecer a participação do Dr. Guilherme Modesto. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando com você. Adorei. Levando mais uma vez conteúdo aí para todo mundo. Amei, Gui. Obrigada. Obrigado a você por isso. Tchau. Até mais. Até a próxima.